No vídeo anterior, eu fiz uma pergunta. Você sabe no que está votando? E propus alguns critérios para avaliar qualquer político. O que prometeu, o que fez quando teve poder, quem foi beneficiado, quais foram os custos das suas decisões e como se relacionou com a democracia. Pois bem, meu alecrim, hoje chegou a parte difícil. Porque uma coisa é dizer que devemos avaliar políticos pelos resultados. Outra é fazer isso que estamos falando justamente dos políticos de quem gostamos ou daqueles que não suportamos. Então hoje eu quero colocar essas perguntas à prova. Vamos olhar para os governos Lula e Dilma e para a trajetória política e o governo de Jair Bolsonaro, não para decidir quem é santo ou vilão, mas para perguntar o que esses projetos fizeram quando estiveram no poder. Vamos lá? Olá, como vai? Puxa uma cadeira e bora conversar? Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e neste canal nós conversamos sobre política, história, feminismos, educação e sobre as estruturas que organizam a nossa vida em sociedade. Se você é uma pessoa curiosa ou inconformada como eu, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Avaliar um governo não é só repetir o slogan dos seus apoiadores, mas também não é repetir a pior acusação feita pelos seus adversários. É comparar aquilo que foi prometido com aquilo que foi entregue. É observar quem foi beneficiado, quais foram os custos, quais problemas foram enfrentados, quais foram agravados e como cada governo se relacionou com as regras democráticas. E é isso que eu quero fazer hoje. Mas também não vou fingir que sou neutra. Eu tenho uma posição política e vou falar sobre ela ao longo deste vídeo. Mas ter posição política não nos autoriza a inventar fatos e também não nos desobriga de reconhecer os erros cometidos pelo campo político com o qual nos identificamos. Então vamos olhar para discursos, escolhas e resultados. Bem, para começar, eu gostaria de dizer que os governos Lula e Dilma não começaram o Brasil do zero. Eles herdaram instituições construídas anteriormente, como a estabilidade monetária, consolidada a partir do Plano Real, os direitos e políticas previstos pela Constituição de 1988, programas sociais e estruturas administrativas que já vinham sendo desenvolvidos. E governos sempre recebem conquistas, problemas, instituições e limitações dos governos anteriores. Mas isso não significa que todos façam as mesmas escolhas. Um governo decide quais políticas serão mantidas, quais serão ampliadas, quais perderão recursos e quais grupos serão tratados como prioridade. Durante boa parte dos anos 2000, o Brasil viveu uma redução contínua da desigualdade de renda. Pesquisas do IPEA identificaram que esse movimento começou em 2001 e esteve relacionado a uma combinação de fatores, tais como aumento da renda do trabalho, valorização do salário mínimo e transferências governamentais e programas como Bolsa Família. Ou seja, não foi resultado de uma única política, nem de uma ação isolada de uma única pessoa. E isso precisa ser dito, porque políticas públicas raramente são obras exclusivas de um presidente. Elas envolvem movimentos sociais, Congresso, servidores públicos, pesquisadores, gestores, prefeitos e governadores, organizações sociais, mas o governo federal define quais demandas
serão acolhidas, financiadas e transformadas em prioridade. O Bolsa Família, por exemplo, foi criado por lei em 2004 e reuniu e ampliou políticas anteriores de transferência de renda condicionada, como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. Então existem duas afirmações que podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Que o Bolsa Família não nasceu do nada e que o governo Lula fez a escolha política de unificar, ampliar e transformar a transferência de renda em uma política central. Então, uma análise histórica madura precisa conseguir sustentar essas duas ideias. Um outro exemplo visível das escolhas feitas entre o período dos primeiros mandatos de Lula e Dilma ocorreu no ensino superior. Entre 2002 e 2014, o número de universidades federais passou de 45 para 63. O número de campi passou de 148 para 321. A expansão levou universidades e instituições federais para regiões do país que antes não contavam com essas estruturas. Nesse período também foram criados ou fortalecidos programas como o ProUni, o Reúne e o FIES. A título de explicação, o ProUni foi instituído por lei em 2005 para conceder bolsas em instituições privadas. Em 2012, foi aprovada a Lei de Cotas, reservando vaga das instituições federais a estudantes de escolas públicas com critérios relacionados à renda e raça. Isso teve impacto concreto, ou seja, mais estudantes pobres, negros e do interior passaram a ocupar espaços universitários, que historicamente foram reservados a uma parcela muito pequena da população. Mas esses números não significam que todos os problemas da educação foram resolvidos. Por que não foram? Houve expansão, mas nem todas as instituições receberam a estrutura necessária. Muitos estudantes conseguiram entrar, mas continuaram enfrentando dificuldades para permanecer. Faltavam moradia estudantil, alimentação, transporte, bolsas e acompanhamento. E o ensino básico continuou atravessado por diversas desigualdades. Ainda assim, existe diferença entre um projeto que expande vagas, cria universidade e estabelece ações afirmativas de um projeto que não considera essa expansão uma prioridade. E isso é política. Ainda sobre os governos de Lula e Dilma, também foram aprovadas políticas como a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, o Minha Casa Minha Vida, instituído em 2009, e a ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas em 2013. E vale ressaltar que essas políticas foram resultados de muita mobilização social, ação parlamentar, trabalho técnico e pressão de movimentos organizados. Não da vontade isolada de um único presidente. Mas, novamente, o governo decide o que será colocado na agenda, o que receberá orçamento e o que será transformado em política nacional. Reconhecer isso não significa dizer que os governos do PT resolveram os problemas do Brasil. Significa reconhecer que os projetos políticos fazem escolhas diferentes. Agora, é impossível fazer uma análise honesta dos governos petistas sem falar também dos seus problemas. Houve graves escândalos de corrupção, o mensalão envolveu integrantes importantes do partido e da base governista e terminou com condenações no Supremo Tribunal Federal. Também precisamos falar da profunda crise econômica que ocorreu no segundo governo Dilma, especialmente em 2015 e continuou em 2016, ano em que Dilma sofreu um golpe, e sendo afastada e o Michel Temer assumiu a presidência. A atividade econômica caiu, o desemprego aumentou,
A inflação e a situação fiscal pressionaram o governo e a resposta política e econômica adotada não conseguiu impedir o agravamento da crise. Esses fatos precisam ser reconhecidos, mas reconhecer os problemas não apaga os avanços sociais. Da mesma maneira que reconhecer os avanços não significa negar os erros, a corrupção ou as escolhas equivocadas. Então, uma democracia madura precisa conseguir sustentar essas duas ideias ao mesmo tempo. Também não é possível falar sobre corrupção nos governos petistas sem mencionar a Operação Lava Jato. A operação que investigou esquemas de corrupção e atingiu empresários, executivos e políticos de diferentes partidos. Mas reconhecer a existência da corrupção não significa aceitar automaticamente todos os métodos utilizados na investigação. Especialmente no caso do nosso presidente Lula, que surgiram questionamentos sérios sobre a atuação do juiz responsável pelos processos e sua relação com os procuradores que faziam a acusação. Bem, já sabemos da história, né? Lula foi condenado, foi preso em abril de 2018 e o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro à sua candidatura à presidência naquele ano. E aí o Jair Bolsonaro venceu a eleição e depois de eleito convidou Sérgio Moro, o juiz que havia condenado Lula, para comandar o Ministério da Justiça. Anos depois, o Supremo Tribunal Federal confirmou a anulação das condenações de Lula relacionadas à Lava Jato, porque considerou que a Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar aqueles processos. Em outra decisão, o STF reconheceu a parcialidade de Sérgio Moro na condução do processo do Triplex. E é isso, né? É importante entender o significado dessas decisões. O STF não declarou que nunca existiu corrupção no Brasil e também não afirmou que todas as pessoas investigadas pela Lava Jato eram inocentes. Mas estabeleceu que o combate à corrupção não autoriza um juiz a abandonar a imparcialidade exigida de quem julga. Não autoriza uma relação indevida entre quem julga e quem acusa, e não autoriza que o sistema de justiça seja conduzido sem respeito ao devido processo legal. Os fatos também nos obrigam a reconhecer o efeito político daquele processo. Um dos principais candidatos da eleição de 2018 foi preso e teve sua candidatura negada. O candidato vencedor nomeou o juiz responsável pela condenação como ministro. E, posteriormente, o Supremo reconheceu a parcialidade desse juiz em um dos processos. Isso não precisa ser apresentado como teoria da conspiração, né? Os próprios acontecimentos já são graves o suficiente. E por isso, combater a corrupção é necessário, importante. Mas também precisamos perguntar: quem fiscaliza os investigadores? Quais limites precisam ser respeitados por quem afirma agir em nome da justiça? E o que acontece com a democracia quando parte da sociedade deixa de enxergar o sistema judiciário como imparcial? Outra coisa que tenho escutado muito é que o Brasil viveu, ou melhor, que vive uma ditadura do PT. E Alecrim, isso não é verdade. Porque podemos criticar duramente os governos petistas. Podemos considerá-los ruins, podemos denunciar os casos de corrupção, podemos discordar de suas políticas econômicas, mas as palavras possuem significados. Uma ditadura envolve a supressão de eleições competitivas, a perseguição sistemática da oposição, a restrição das liberdades políticas e o fechamento ou controle das instituições.
Durante os governos do PT, o Brasil realizou eleições periódicas e competitivas. Partidos de oposição disputaram e venceram os governos estaduais, prefeituras e cadeiras no Congresso. A imprensa criticou o governo diariamente. O Supremo julgou e condenou dirigentes ligados ao partido. O Congresso investigou o Executivo. E em 31 de agosto de 2016, o Senado retirou Dilma Rousseff da presidência por 61 votos a 20. Setores da sociedade, movimentos políticos e pesquisadores interpretam aquele impeachment como um golpe, inclusive, um golpe parlamentar. Outros consideram que ele seguiu os ritos processuais e institucionais previstos. Esse debate existe e não precisa ser apagado, mas o próprio processo demonstra que havia oposição organizada e instituições capazes de retirar uma presidenta eleita do poder. E isso, meu caro Alecrim, não é uma ditadura petista. Chamar qualquer governo do qual não gostamos de ditadura esvazia o significado da palavra e dificulta reconhecer uma possível ameaça, quando ela é verdadeiramente autoritária. Falando em ameaças autoritárias, precisamos olhar para a trajetória política de Jair Bolsonaro. Antes de chegar à presidência, Bolsonaro exerceu 7 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Foram quase 3 décadas como deputado federal. Sua atuação parlamentar esteve concentrada principalmente em temas relacionados aos militares, à segurança pública, ao endurecimento penal, ao acesso a armas e a pautas conservadoras. E aqui precisamos aplicar as mesmas perguntas que usamos para qualquer outro político. Quais problemas nacionais seus projetos pretendiam resolver? Quem seria beneficiado? Quantos projetos se tornaram políticas públicas? Que transformação estrutural sua atuação produziu depois de tantos anos no Congresso? Porque a gente sabe que permanecer muito tempo em um cargo não é por si só demonstração de produtividade ou competência. É preciso olhar para a atuação. E durante o governo Bolsonaro foram aprovadas medidas consideradas importantes por seus apoiadores, especialmente pela direita econômica. Entre elas, a reforma da Previdência, o novo marco legal do saneamento e a autonomia do Banco Central. A reforma da Previdência foi promulgada em 2019. O marco do saneamento foi atualizado em 2020. E essas medidas tiveram apoio de diferentes grupos no Congresso, não sendo obras individuais do presidente. Foi também durante o governo Bolsonaro que o Pix começou a funcionar plenamente, em novembro de 2020. Mas é importante fazer a atribuição correta. O Pix foi criado, regulamentado e implantado pelo Banco Central. Não foi uma invenção pessoal de Jair Bolsonaro. O auxílio emergencial também foi pago durante seu mandato, durante seu governo, e desempenhou um papel fundamental na proteção de milhões de pessoas durante a pandemia. Mas, novamente, precisamos entender como uma política pública ela é produzida. A lei aprovada estabeleceu o benefício de R$ 600, resultado da atuação e da negociação entre Congresso e Executivo. O benefício foi aprovado pelo Legislativo, sancionado pelo presidente e executado pelo governo federal. Por isso, precisamos desconfiar quando qualquer governante tenta se apresentar como pai ou dono exclusivo de uma única política. Mas o balanço do governo Bolsonaro também precisa considerar a maneira como enfrentou a maior crise sanitária daquele período.
A CPI da pandemia investigou a atuação do governo federal e concluiu que houve atraso e omissões nas negociações para a compra de vacinas. O relatório final foi aprovado por 7 votos a 4 e apresentou pedidos de indiciamento. Parlamentares governistas contestaram as conclusões e formularam interpretações diferentes sobre a atuação federal. Isso precisa ser analisado ao lado dos pronunciamentos públicos do presidente, do tratamento dado à gravidade da doença, da promoção de medicamentos sem eficácia comprovada, dos conflitos com os governadores, especialistas e autoridades sanitárias e do atraso documentado em negociações com fabricantes de vacinas. É claro que um governo não pode ser responsabilizado pela existência de um vírus e de uma crise sanitária, mas pode e deve ser avaliado pela maneira como responde a essa crise. Se utiliza evidências científicas, se comunica os riscos com responsabilidade, se coordena políticas nacionais, se compra vacina e equipamentos no tempo necessário e se protege ou expõe a própria população. E é isso que significa comparar discurso e resultado. Também precisamos considerar a política ambiental. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento por corte raso na Amazônia Legal foi estimado em 13.235 km² no período entre agosto de 2020 e julho de 2021. Isso representou um aumento de 21,97% em relação ao ano anterior. Esses números não podem ser separados das decisões políticas, da fiscalização, do orçamento dos órgãos ambientais, da relação do governo com garimpeiros, madeireiros, proprietários de terra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Novamente, política é escolher prioridades. E todo projeto político precisa ser avaliado não apenas pelo que diz defender, mas pelos resultados que produz. Além dos resultados sanitários e ambientais, o governo Bolsonaro foi marcado por conflitos constantes com instituições e por ataques públicos ao sistema eleitoral. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos, contados a partir da eleição de 2022. Ao reconhecer abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com embaixadores, em que ele questionou o nosso sistema eleitoral. A decisão foi tomada por 5 votos a 2. Então, quando perguntamos se um político respeita as regras democráticas, não estamos falando de uma questão abstrata. Estamos perguntando: ele aceita a possibilidade de perder? Respeita o sistema que permitiu a própria eleição? Apresenta provas quando faz uma acusação? Ou utiliza a autoridade do cargo para produzir desconfiança sobre o processo eleitoral? A democracia não depende apenas da existência de urnas. Ela depende também de atores políticos dispostos a respeitar resultados, os limites institucionais e o direito de existência dos adversários. Adversário político não é inimigo a ser eliminado. É alguém que pode disputar, vencer, perder, criticar e voltar a disputar. E quando essa distinção desaparece, a democracia começa a adoecer. Agora precisamos voltar a uma ideia do vídeo anterior. Votar não é escolher um salvador da pátria. Quando votamos, escolhemos também um grupo político, ministros, prioridades orçamentárias, políticas educacionais, políticas de saúde, a forma como o país lidará com o meio ambiente, os setores que serão ouvidos e a maneira como o governo se relacionará com a democracia. Por isso, não basta dizer: eu gosto dele porque ele fala o que pensa, ou ele é como a gente, ou então,
Ela parece ser uma boa pessoa. Política não pode ser reduzida à personalidade, nem à religião, raiva ou ao desejo de provocar pessoas. Votar é decidir quais políticas serão adotadas, quais grupos serão protegidos e quais vidas serão consideradas importantes. E eu também preciso dizer com honestidade de onde eu falo. E eu não sou neutra nessa discussão. Eu defendo o SUS, a escola e a universidade públicas, direitos trabalhistas, políticas de transferência de renda e políticas de enfrentamento às desigualdades de gênero, raça, deficiência e sexualidade. Isso não significa acreditar que governos de esquerda não cometem erros, pois, Alecrim, não se espantem, eles cometem. Também não significa que toda pessoa de direita seja necessariamente contrária aos direitos sociais, pois não é. Mas significa reconhecer que projetos políticos diferentes fazem escolhas diferentes sobre quem será protegido, onde o dinheiro público será investido e quais vidas serão tratadas como prioridade. É justamente por isso que eu sou contrária ao projeto político construído em torno da família Bolsonaro. Não estou falando apenas de uma pessoa ou de um mandato. Estou falando dessa forma de fazer política que transforma um sobrenome em um projeto de poder. Uma lógica quase dinástica, em que cargos, influência, capital político e lealdades passam a circular dentro da própria família. Uma forma de poder que lembra práticas antigas da política brasileira, marcadas pelo personalismo, pelo mandonismo e por traços de coronelismo, que utiliza religião e família como slogans, que transforma adversários em inimigos e que trata a diferença como ameaça. Durante anos, ouvimos discursos em defesa de Deus, pátria e família. Mas de qual família estamos falando? Da mãe solo que precisa de creche para trabalhar? Da mulher que precisa da Lei Maria da Penha para sobreviver? Da família que depende do SUS, da escola pública? Da família formada por duas mães ou dois pais? Dos avós que criam os netos? Defender as famílias deveria significar garantir que pessoas reais tenham comida na mesa, moradia, saúde, educação, segurança e principalmente dignidade. Porque é muito fácil utilizar a palavra família em um discurso. Difícil é criar políticas públicas que protejam as diferentes famílias que existem no Brasil. Então, meu alecrim, você pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode tranquilamente discordar de mim, mas precisa saber quais pautas você está defendendo. Precisa observar o que os políticos que você apoia fizeram quando estiveram no poder. Precisa comparar discursos, projetos, votações e resultados. E principalmente, precisa lembrar que o país não termina na porta da sua casa. Um voto responsável exige que você pense nas pessoas que não vivem como você, nas pessoas que dependem de serviços que talvez você nem utilize, nas pessoas que enfrentam problemas que talvez você nunca tenha enfrentado. Porque política é justamente a maneira como decidimos viver juntos, mesmo sendo diferentes. Então, meu alecrim, no dia 4 de outubro, eu até posso brincar que ganhei uma eleição presidencial de presente de aniversário. Mas o presente não é só meu. Todos nós vamos viver com as consequências daquilo que sair das urnas. Por isso, antes de apertar a tecla confirma, a pergunta continua sendo a mesma com que começamos esta conversa. Você sabe exatamente no que está votando? E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal.
Por aqui, nós continuamos levantando, tentando compreender a política para além dos slogans, das torcidas e das respostas fáceis. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!